Vamos começar então. Isso. Então, boa noite, pessoal. Estamos na aula aqui de resistência dos materiais. Eu abri o livro de vocês aqui só para gente se entender aqui onde que a gente está, para onde que a gente vai, né? Então, começamos nossa disciplina estudando treliças. Depois a gente foi para cálculo de tensões. Então, a gente calculou tensões de tração e compressão, cisalhamento e esmagamento. Depois a gente entrou na parte de tensões admissíveis, né, que foi nossa aula passada. E aqui a gente chega hoje na nossa aula 2.2, né, que é a aula de hoje. E na aula de hoje a gente vai começar a fazer o quê? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular qual que é a relação que a gente tem entre uma tensão e uma deformação. Nesse 2.3 aqui, no comportamento dos materiais, ele é tipo uma conclusão, ele é uma continuação dessa parte aqui que a gente estudou aqui, ó, de tensão e deformação. Então, os capítulos 2.2 e 2.3, eu vou ministrar a parte conceitual deles meio que todos juntos na aula de hoje. Então, a gente vai fazer meio que o capítulo 2.2 e 2.3 juntos. Aí, o que vai ficar sobrando? Semana que vem, a gente vai ter a nossa revisão. Então, aí semana que vem, que é dia 30, né? É a nossa revisão. E aí, dia 6, então, é a nossa oficial. Semana que vem, na hora da revisão, pessoal, eu explico melhor como que vai ser oficial, o que eu estou planejando fazer com vocês e tal, como que vão ser as questões. Aí eu explico melhor na semana que vem como que vai ser. Então, hoje a gente meio que vai fazer os dois capítulos, 2.2 e 2.3. Então, vamos aqui para o material. Tanto é que no slide que eu postei, já está até... Eu até coloquei no nome do slide 2.2 e 2.3. Então, hoje vamos falar sobre tensão e deformação. Pessoal, toda vez que a gente aplica uma carga num corpo, que a gente tensiona um corpo, isso toda vez, esse corpo deforma. Nem sempre essa deformação é perceptível a olho nu. Então, às vezes, o corpo vai deformar e a gente não vai ver, mas ele deforma. Então, se eu faço uma tensão, ocorre uma deformação. E isso meio que assim, meio que é lógico, né? Tipo assim, quanto mais força a gente for fazendo, a gente vai vendo que o corpo vai o quê? Vai deformando, vai amassando, ou vai esticando, ou vai achatando, depende do corpo, depende de como que a gente está aplicando essa tensão, mas é o esperado, né? Quanto mais tensão a gente aplica, mais a gente deforma. Então, na aula de hoje, a gente quer o quê? Equacionar isso. A gente quer aprender qual que é a relação matemática entre a tensão e a deformação. Então, por isso que hoje a gente vai estudar a lei de Hooke, que é uma lei que explica, né, como que ocorrem essas relações aí. Antes da gente entrar nessa relação entre tensão e deformação, eu preciso primeiro definir com vocês os conceitos de deformação. Então, aqui está a definição bonitinha no slide, mas eu quero fazer umas rabisqueiras aqui com vocês. Vamos imaginar assim, ó, que a gente tem um corpo, esse corpo aqui. Esse corpo aqui tem um comprimento que eu vou chamar de L inicial. Então, L é o comprimento dele. E aí a gente vai fazer uma força de tração. Então, aqui, ó, tem uma força aqui, para cima e para baixo, né? Uma força. E eu vou tracionar. Como a gente acabou de falar, se eu estou tracionando esse corpo, a tendência dele é aumentar de tamanho. Ele vai espichar, ele vai deformar, aumentando o tamanho. Isso aqui é o que a gente faz, por exemplo, com um elástico, né? A gente traciona ele, ele aumenta de tamanho. O quanto que esse corpo aumenta ou de tamanho depende das propriedades mecânicas desse corpo. Se for uma borracha, deforma bastante, mas se for um aço, deforma pouquinho. Então vamos supor que depois de um tempo aí, eu apliquei essa força, né, ele tinha esse comprimento final e ele ficou com um determinado comprimento ali, ó. Ficou com esse comprimento aqui que eu vou chamar de L final. L.
certo? Então, se eu pegar esse LF e subtrair o L inicial, isso aqui vai dar vai dar certinho o tanto de que ele aumentou, né? Que é esse tamanho aqui, né? Ó. O tanto que ele aumentou é exatamente o quê? Eu pegar o comprimento final e subtrair do inicial. Então, a gente vai usar uma letra para representar o tanto que esse corpo deformou. A letra que a gente vai usar é a letra delta minúsculo, que é esse símbolo ali que eu desenhei. Então, esse delta, ele é a deformação. Ou seja, ele é o quanto que o corpo deformou. Como que eu calculo ele? Pego o final menos o inicial. Então, esse carinha aqui é a deformação. Só diminuir o final menos o inicial. Sem segredo isso aqui, né, pessoal? Facinho? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos, professor. Tá, beleza. Então, deformação é só fazer isso. Posso apagar? Não sei se vocês estão copiando, mas tem no slide, está embaixo também certinho. Às vezes, a gente, depois que a gente tem essa deformação, às vezes a gente quer calcular essa deformação, tipo assim, a gente pode querer, por exemplo, qual que foi uma porcentagem de deformação. Ou quanto que esse corpo deformou em relação ao tamanho que ele tinha inicialmente. Então, às vezes, por exemplo, eu não quero necessariamente saber assim, o corpo deformou tantos milímetros. Às vezes eu posso querer saber assim, esse corpo deforma tantos milímetros a cada metro. Então, às vezes eu posso ter uma estrutura que é bem grande. Então, eu posso falar assim, a cada metro ele deforma um X valor. Então, na física, a gente tem o conceito, aqui nesse caso aqui, a gente vai inserir o conceito, que a gente vai usar essa letrinha aqui, é a letra epsilon, é uma letra grega, e a gente vai chamar ela de deformação específica. Esse termo específico, pessoal, na física, normalmente ele é utilizado quando a gente quer falar que uma coisa está sendo calculada em relação a um comprimento. A parte específica, assim, esse nome específico que é mais famoso é a massa específica, que é a mesma coisa que densidade, né? É a gente calcular a massa por unidade de volume. Depois vocês vão aprender, quem for fazer princípios de eletricidade e magnetismo, tem lá a densidade de carga. Quantos de carga elétrica eu tenho num volume? Ou quanto de carga elétrica, se for um fio, quanto de carga elétrica eu tenho num comprimento? Então, a gente na física tem várias coisas assim, peso específico, quantos newtons eu tenho num volume. Então, sempre que vem essa palavra específica é porque eu estou calculando alguma coisa em relação a um comprimento, ou uma área, ou um volume. Então, massa específica, massa por volume. Peso específico, peso por volume. Carga específica, carga por volume. Mas se o corpo não tiver um volume, se o corpo só tiver um comprimento, a gente pode fazer uma massa específica de M por L, ou igual aqui na carga, Q por L. Então, ali na deformação específica, que é o que a gente está vendo hoje, vai ser a quantidade de deformação que eu vou ter em função de um comprimento. Então, a gente vai fazer essa deformação aqui em função de um comprimento. Então, quem que vai ser essa deformação? Deformação a gente acabou de definir ali, letra delta. Acabamos, né, de definir que deformação é isso. Como ela é específica, a gente calcula ela em função de um comprimento. Esse comprimento é o comprimento inicial do corpo. Então, isso aqui vai dar, isso aqui vai me dar um valor. Esse delta é pequenininho, né? Eu divido ele em função do comprimento inicial, vai dar um valor pequenininho. Se depois eu quiser multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter em porcentagem qual que foi a deformação específica desse corpo. A gente pode fazer isso ou não.
Aqui na disciplina eu não vou ficar fazendo em porcentagem, não. A gente vai ficar usando o número que der aqui. Então, aqui está exatamente isso que a gente acabou de definir. Então, a deformação específica é quem? A deformação dividido por um comprimento. Quem que é a deformação? Comprimento final menos inicial, dividido pelo comprimento inicial. Como tem inicial aqui e aqui, eu posso reescrever a equação desse jeito, mas a gente vai usar ela escrita desse jeito que está aqui em cima. Tranquilinho? Deixa eu só puxar um aluno aqui. Tinha alguém com mão levantada? Alguém quer perguntar? Sou eu, professor Laura. Oi, Tinha pode falar. levantado no começo. Eu ia perguntar sobre se for decretado o feriado na semana que vem. Você disse que ia fazer revisão, né? Isso também é uma preocupação que eu tenho. A gente professor, já foi, o Senado não aprovou, os deputados não aprovou, acabou de sair a notícia. Professor, foi reprovado a oferta. Pois é, eu vi isso aí também. Mas assim, hoje ainda é terça, tem tempo ainda até semana que vem. Às vezes pode mudar de ideia de novo. Mas assim, pessoal, a gente vai seguir o que a Croton recomendar. Se a Croton falar, mesmo que decrete feriado, mas a Croton falar de aula, eu vou ter que dar aula. Então, assim, no meio que não vai ser eu que escolho. Mas assim, caso vocês queiram tipo assim, não, é feriado, foi decretado, não quero assistir aula. Não tem problema, pessoal. Todas as aulas estão sendo gravadas, depois vocês podem reassistir, tudo bem. A prova vai ser daqui 2 semanas. Depende do decreto do MEC, não é, professor? Que vocês têm que seguir? Normalmente a prova segue o MEC. Mas assim, como esses decretos estão sendo estaduais, então eu não sei como que vai estar ficando. Normalmente eles estão deixando tipo assim, cada lugar está escolhendo o seu, entendeu? Como que faz. Entendi. Tá joia, obrigada. Um aluno aqui. Como aqui, ó, no cálculo da deformação específica, eu estou dividindo um comprimento por um outro comprimento, ele não teria unidade a princípio, porque fica metro em cima e metro embaixo. Então, a unidade de medida dele é metro por metro. Se eu colocar a deformação aqui em milímetro, porque normalmente as deformações são bem pequenininhas, eu também posso falar que foi milímetro por metro. Mas como é metro em cima, metro embaixo, dá para cortar e ficar 100. Agora, por que a gente vai escrever? A gente vai usar, então, a unidade de medida metro por metro. Porque é para a gente pensar assim, ó, quantos metros deformou em função de tantos metros iniciais que ele tinha. Então, essa que é a lógica dessa unidade de metro por metro. Ele deformou tantos metros em função de uma quantidade de metros que ele tinha inicialmente. Então, essa que é a lógica, né, da gente fazer essa divisão. Aqui foi o desenho que eu fiz, tá. Vamos aplicar aqui, ó, nesse exercício. Então, a gente tem uma barra, ela tá fixa, né, naquela parte de cima ali, e tem uma força que está tracionando ela. Essa força pode ser feita, de repente, por uma caixa, uma placa, alguma coisa que está presa aí nesse corpo. Como a gente está interessado só na barra, foi omitido e colocou só a força aqui, a força tracionada. O comprimento inicial dessa barra é 1,2 metros. E aí, mediu-se, né, o comprimento final dela e descobriu que ela aumentou 0,1 milímetros após a aplicação aí dessa força. Então, vou deixar aqui para vocês, 5 minutinhos. Determinem a deformação normal específica dessa barra e façam ela em milímetro, em metro e em milímetro. Utilizem aí as equações que a gente acabou de ver. Vamos colocar elas aqui para ficar mais fácil para vocês. Aqui, não já está com a resposta.
Deixa eu pegar aqui atrás aqui para eles colocar. Vou colocar ela aqui no cantinho. Então, utilizem essa equação que está aí. Analisem aí quais informações foram dadas e ver aí o que dá para calcular. Qualquer coisinha vocês me chamam. Já vem, pessoal, rapidinho, pegar uma água aí. Vamos fazer, pessoal?
Vamos? Sim, professor, vamos lá. Então, assim, ó. Vamos fazer em metro primeiro, porque o exercício pediu em metro por metro e em milímetro por metro. Como o exercício já deu a deformação, que é 0,1 milímetro, a gente já pode usar essa relação aqui direto. Não precisa usar aquela que pega o final menos o inicial. Então, como é 0,1 milímetro, a gente tem que fazer em metro, né? Então, para passar de milímetro para metro, é só multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1000, dado os dois jeitos. E dividido pelo comprimento inicial aí, né? Que é 1,2. Então, se a gente jogar isso aí na calculadora, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó. 8,33 vezes 10 a menos 4 metros por metro. Ou seja, essa barra, a cada 1 metro dela, ela vai ficar 8,33 vezes 10 a menos 4 metros mais comprida. Então, a cada metro, ela aumenta essa quantidade aqui. Se a gente quisesse em porcentagem, a gente multiplicava por 100, e aí eu teria a porcentagem aí de deformação, né, que ela teve. Em milímetro, é a mesma fórmula, aí eu posso jogar 0,1 direto. Então, 0,1 milímetro dividido por 1,2. Então, é 0,0833 milímetros por metro. Eu acho que esse número aqui, ó, quando a gente usa milímetro por metro, parece que é mais fácil da gente visualizar, né? Mas notem que esse corpo, ele deforma menos que 1 milímetro para cada metro. Então, é um corpo bem rígido, né? Ele não deforma bastante. Então, é uma deformação rígida, né? A gente pode dizer assim. Tranquilinho? Dúvidas nisso aqui? Posso continuar? Professor, Oh, aí na segunda resolução, aham. por que na parte de baixo eu não preciso transformar? Por que eu não traço o 0,1 aqui? O 1,2, porque ele está em metros, né? Isso, isso. Como ele já está em metro, aqui na esquerda, aqui, ó, a gente tem que usar sempre no Sistema Internacional de Medidas. Então, coisas que é de comprimento, a gente sempre tem que fazer em metro. Metro, metro quadrado, metro cúbico. Quando for velocidade, metro por segundo. Sempre a gente tem que usar metro. Então, quando dá coisas em milímetro, a gente transforma para metro. 10 centímetros, transforma também. Então, 1,2 a gente não precisou mexer por causa disso. Ah, sim, entendi. Mais alguém? Então tá. Vou parar de compartilhar aqui, porque a gente vai ver agora a relação, né, que a gente tem entre, entre deformação e tensão. Então, a gente quer... O que a gente quer fazer? A gente quer encontrar uma fórmula que ela relacione, né, essa variação de comprimento em função da força que foi feita. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou mandar esse link também lá no grupo. Quem quiser fazer em casa, pode estar fazendo também. Mas quem não quiser, só acompanhe aqui o que eu vou fazendo. E aí eu vou escrevendo o que a gente vai fazer. Então, estou colando ali no grupo. Vou escrever aqui, ó, link da simulação para lei de Hooke. Então, enviei lá no nosso grupo. Vou colar aqui no chat também. Quem quiser clicar aí e ir fazendo junto comigo. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar igualzinho um cientista. A gente vai coletar dados, aí a gente vai colocar esses dados numa planilha, né? A gente vai fazer um gráfico e a gente vai interpretar esses resultados, e desses resultados a gente quer retirar uma fórmula que vai
explicar esses dados que a gente coletou. Então, a gente vai fazer isso, vai fazer o mesmo pensamento que um cientista faria. Então, vou compartilhar aqui essa tela, né, que eu enviei para vocês. Deixa eu só arrumar aqui certinho. Tá. Se nós tivéssemos aulas presenciais, a gente ia fazer isso aqui de verdade. Mas, como a gente não podemos estar juntos, então vamos fazer com simulação aqui computacional. Mas assim, pessoal, essa simulação, ela não perde em nada do que... Assim, a não ser de você estar presencialmente. Mas, assim, fora a parte conceitual, a gente vai poder discutir ela aqui normalmente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa mola azul, que está aqui na esquerda, e a gente tem essa garrinha aqui, e na hora que eu clicar, ela vai segurar essa mola, ó, segurou, e eu posso puxar para os dois lados, ó. Posso comprimir ela, posso tracionar ela. Então, notem que eu coloquei ali para aparecer, ó, aparece os valores das forças, ó. O vetor laranja é o vetor da força aplicada, e o vetor azul, que está aqui em cima, é o vetor da mola, é a força que a mola faz ao contrário, né, pessoal? A gente já conhece mola, né? Mola, ela sempre é ao contrário. Se a gente empurra ela, se a gente comprime ela, ela empurra de volta. Se a gente traciona ela, ela puxa de volta, né? Então, mola, ela sempre faz uma força ao contrário. Então, a gente consegue medir isso aqui, ele está simulando isso daqui. Aqui embaixo, aqui, ó, aqui onde está aparecendo esse 0,492, é a medida da deformação da mola. Então, a gente vai ter uma medida de deformação. Então, empurro para lá, empurro para cá. Aqui nesse problema, pessoal, a gente está usando mola, porque a mola, ela tem deformações grandes. Então, fica mais didático aqui para a gente interpretar e explicar com uma mola. Mas, assim, exatamente o que está acontecendo aqui, acontece com qualquer corpo. Acontece com uma barra de ferro, acontece com um pilar de concreto. Todas isso aqui que a gente fizer, ela acontece com os outros corpos. Então, a gente vai simular com a mola, mas essa simulação poderia estar sendo feita com um corpo mais assim, rígido, né? Que não tivesse tanta deformação igual uma mola. Aqui embaixo, aqui, ó, na direita, eu tenho a força aplicada, então eu consigo mexer aqui, ó, na força aqui embaixo também, ou posso mexer ali na mãozinha, ali em cima, qualquer um dos dois. Se eu quiser um ajuste fino, eu posso clicar aqui, ó, e ir de um em um, para cima e para baixo. Então, eu posso clicar aqui. Aqui na esquerda, tem esse tal de constante elástica. Constante elástica, pessoal, essa constante elástica, ela está aqui, ela vai informar para a gente o quão dura é essa mola. Qual que é a rigidez da mola. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa mola de caminhão, de suspensão de um caminhão, a constante elástica vai ser gigantesca. Agora, se a gente pensar numa molinha pequenininha, uma molinha simplesinha, aí a constante elástica é pequena. Então, quanto mais rígida a mola, maior é essa constante elástica. Então, aqui eu consigo mexer, ó, na constante elástica. Notem que, ó, quando está 100, ela está bem fininha. Se eu colocar no 1000, ela fica bem gordinha, né? Então, eu posso variar aí essa constante elástica. Então, qual que é o experimento que a gente vai fazer aqui? O que a gente está tentando descobrir? A gente quer descobrir uma relação matemática entre essa força e a constante elástica e a rigidez da mola. E como a gente vai fazer uma força e a gente vai deformar, né? Aqui está medindo. A relação que a gente vai fazer é justamente essa. Eu falei da constante, mas a gente vai fazer uma relação matemática entre a força e a deformação. E eu vou fazer isso para três situações. Eu vou fazer para a mola com a constante elástica 100, que é ela que ele vai tratar agora.
Eu depois vou fazer para a constante elástica 500, então a mola vai ficar mais rígida um pouco. E depois para a constante elástica 1000. Então, a gente vai fazer para essas três situações. Então, eu vou coletar dados para uma constante elástica valendo 100, para uma constante elástica valendo 500 e para uma constante elástica valendo 1000. Como a gente vai ter que fazer um gráfico, eu vou fazer aqui, ó, as forças aqui, ó, eu vou variar de 20 em 20, até chegar no 100. Então, a gente vai fazer com 0, com 20, com 40, 60, 80 e 100. Para a gente fazer as análises depois e fazer os gráficos, eu vou, enquanto a gente está fazendo aqui os experimentos, eu vou anotar no Excel. Então, eu vou anotar todos esses valores aqui no Excel, porque daí a gente consegue, depois eu consigo fazer gráfico, né? E discutir aí, né? Como que essas respostas aí. Tranquilo? Então, deixa eu só arrumar aqui rapidinho para a gente já começar a fazer. Então, vamos aqui. Ó. Então, vamos começar com a constante elástica de 100. Tá tudo zerado, bonitinho. E aqui, ó, eu vou colocar a força em 20. 20. Então, notem, ó, quando eu coloquei a força aplicada 20, a mola deformou 0,2 metros. Então, vou anotar aqui no meu controle, aqui, 0,2 metros na mola de constante elástica 100. Vou colocar 40 agora. Ó. Quando eu colocar 40, ela deformou 0,4. Vou anotar 0,4 aqui no meu registro. Se eu colocar 60, ela deforma 0,6. Notem que já está meio que tendo um padrão aí, né, pessoal? Vou colocar 0,8. Vou colocar 80 newtons, ela deformou 0,8. E quando eu colocar 100 newtons, ela deformou 1 metro. Então, anotei aqui no meu controle. Notem também, ó, que quando está no 0, 0 não tem deformação, né? 0. 0 não tem deformação. Então, se a força é 0, deformação é 0. Eu estou falando isso para a gente ter tipo o ponto inicial quando a gente for fazer o gráfico. Então, beleza. Fizemos aí de 0 até 100 e fomos variando a força de 20 em 20. Se eu quisesse para ter mais pontos, poderia variar de 5 em 5, de 10 em 10, poderia fazer o quantas vezes eu quisesse. Mas só com esses 5 já está bom. O que eu vou fazer agora? Vou colocar a mola para ficar mais rígida. Vou passar de 100 e vou colocar aqui em 500. Constante elástica 1 é 500 Nm. Então, quando a força é 0, deformação é 0. Então, não mudou nada. Vou colocar a força de 20. Quando a força for 20, deformação aqui, ó, 0,04. Então, deixa eu anotar, 0,04. Quando for 40, a deformação vai ser 0,08. Quando for 60, deformação 0,12. 80, deformação 0,16. E para 100, deformação 0,2. Então, se a gente olhar, né, a cada 20 aqui que a gente estava variando, ele estava variando 0,04, né? Agora, então, para concluir, vamos colocar a mola mais rígida de todas aqui desse simulador. Uma mola de 1000. Vamos voltar aqui para o 0. Então, ó, sem força, sem deformação. Vamos colocar no 20. 20 dá 0,02 metros. Vamos anotar. Se eu colocar 40, 0,04. Se eu colocar 60, 0,06 de deformação. 80 dá 0,08. E se eu colocar 100, dá
0,1. Então, beleza, terminamos aí a nossa primeira fase, né, do nosso experimento, que é justamente fazer o quê? Coletar dados. Então, a gente coletou os dados aqui do nosso simulador. Então, vamos lá agora para o Excel, para a gente discutir, né, esses valores aí que a gente calculou. Vou compartilhar aqui o Excel agora. Aqui. Então, tá aqui o Excel que a gente fez agora, né? Então, o que a gente fez aqui, ó? Coloquei em azul, tá? Todas as deformações, eu estou chamando a deformação de X, tá, pessoal? E a força de F. Aqui em verde, para 500, né? A mola 500. E em vermelho, a mola 1000. Então, coloquei os pontos zeros, né? Só para ficar registrado. Então, vamos fazer os gráficos, só para a gente poder discutir isso daqui, né? Então, vou fazer um gráfico aqui. Inserir aqui. Vamos chamar esse gráfico aqui de 100. Aqui o primeiro. Vamos agora para o segundo. Deixa eu só admitir um aluno aqui. Vamos fazer um segundo para a mola 500, né? Então, vou inserir, dispersão. Aqui. Vou chamar essa aqui de 500. E também, para não confundir, ó, essa bolinha aqui tá azul. Vamos colocar ela de outra cor, né? Vamos chamar ela de verde, para coincidir ali com... o valor ali que a gente colocou, né? E vamos colocar tudo verde. Beleza, aqui o verde. E vamos fazer agora um pro 1000, né? Para a mola que a gente escreveu 1000. Esse aqui eu coloco de vermelho. Não, deixa eu só arrumar aqui que não está pegando. Aí, beleza, guarda só. E esse aqui é 1000. Olhando aqui, pessoal, todos os gráficos estão iguais, né? Aparentemente. Só que tem um probleminha aqui. O que é o probleminha? As escalas são diferentes. Então, se a gente olhar o eixo X dos 3 gráficos, eles estão diferentes. Então, vamos padronizar isso daqui para a gente poder comparar, né? O pessoal faz muito isso na política, né? Eles colocam os gráficos com escalas diferentes, que daí parece que às vezes uma variação é maior que a outra e tal, e às vezes não é. Deixa eu só arrumar mais um negocinho aqui. Tá. Então tá. Então eu vou trocar aqui, ó, eu vou arrumar os eixos aqui. Então esse aqui de baixo aqui, ó, como o primeiro, se vocês olharem aqui esse primeiro, ele vai até 1.2, eu vou colocar esses todos aqui para ir até 1.2. Então notem que já vai mudar bastante ali a questão da inclinação da reta, né? Vou colocar eles aqui sem preenchimento, esses dois.
Só, e vamos colocar aqui os gráficos aqui para ficar certinho. Então tá aí. Tá aí os 3 gráficos que a gente fez. Então, o vermelho é o de 1000, o de verde é o de 500 e o azul é de 100. Então, no eixo Y, né, tá a força, no eixo X está a deformação, certo? Então, se a gente olhar aí, pessoal, qual que é a primeira coisa que chama a atenção de vocês aí, nesse gráfico? Vamos comparar as retas. Então, vamos escrever aqui as coisas que nos chamam a atenção aí. O que chama a atenção de vocês? O que vocês conseguem perceber? Quem pode ajudar a gente? Qual que é a coisa mais... Ah, pode falar. A informação em 100, ela é maior pela questão da mola ser mais fina? Sim, exato. Como a mola era mais fina, ela deformou mais. Bem observado. Então, vou escrever isso que você falou. A rigidez da mola influencia na deformação. Nossas conclusões, né? Beleza, escrevemos a primeira. O que mais? Qual é a coisa mais óbvia que tem aqui nesse gráfico? Qual que é a maior diferença entre as retas que a gente pode observar ali? O quão rápido a força dela sobe, como fala? A constante dela sobe com pouca força. Isso, muito bem observado, muito bem observado. Porque se a gente olhar ali, ó, quando aplicou 100, a mola ali que é a azul, ela deformou 1 metro, ó. Agora, ó, a vermelhinha deformou menos que 0,2 e a verdinha deformou 0,2 certinho. Então, devido a essas diferenças de rigidez, né, algumas a gente aplica mais força para deformar mais e as outras tem que, com menos força, a gente consegue deformar. E o que representa isso nesse gráfico é as inclinações das retas. Então, a gente pode escrever assim, ó, a inclinação da reta, vou escrever assim, tem a ver com a facilidade de deformar. Né? Na reta que inclinou pouco, é fácil deformar. Na reta que inclinou muito, né, que é a vermelha, para eu conseguir fazer essa mola vermelha deformar até 1 metro, eu vou ter que fazer muita força para ele deformar 1 metro. Porque olha como que ela está inclinada. Até esse vermelho aqui, ó, esse vermelho subindo, até ele chegar no 1, esse gráfico ia subir lá em cima. Ia ter que ter muita força para ele chegar em 1. Então, a inclinação da reta tem a ver com a facilidade de deformar. Agora, o gráfico é de uma reta, que é a função de primeiro grau, né, pessoal? Função de primeiro grau. Ou seja, a relação entre as variáveis deve ser linear, né? Como o gráfico ficou com esse formato, né, de reta, quer dizer que as relações entre as variáveis, elas são lineares, ou seja, se uma aumenta 10%, a outra aumenta 10%. Se uma aumenta 20%, a outra aumenta 20%, porque é proporcional. E tanto que uma aumenta, a outra aumenta. Como não tem nada ao quadrado, então se a gente quiser, como o nosso objetivo é montar uma fórmula, né, a gente pode usar a equação da reta. Ó. A equação da reta, né, vou escrever a equação de uma reta genérica, qualquer, isso aqui vocês aprendem no ensino médio já, e quem é das engenharias aprende aí nas disciplinas aí de cálculo, de matemática básica, que é
A equação de uma reta é o eixo y é igual ao a vezes o x mais t. É a equação mais comum, né, de uma reta. Ou seja, eu multiplico uma constante pelo x e somo ali mais uma outra constante. Então, esse a que está ali, a é igual, a gente chama ele de coeficiente angular. E o b, a gente chama ele de coeficiente linear. Nesse nosso caso, pessoal, que a gente está analisando aqui, o coeficiente linear é onde o gráfico toca no eixo y. Como todos os gráficos ali nascem do zero, para este caso, o coeficiente linear ele tem que ser zero, porque pois todos os gráficos nascem na origem. Então, a equação, né, que a gente vai usar, ela vai ser só ax mais... não vai ser ax mais b, ela só vai ser ax. Né? Então, eu posso... A fórmula, né, que a gente vai... y é igual a vezes x. No nosso gráfico aqui, x... O eixo x, quem está no eixo x é a deformação. E y é força, né? Nosso gráfico, certo? Então, se a gente utilizar, né, essa equação da reta, tá ali, eu posso escrever, então, que se y é a força, então eu posso escrever que força é igual a uma constante, que é o coeficiente angular, né, vezes o x, que é a deformação. Certo? Então, deixa eu aumentar de tamanho. Então, eu escrevi a fórmula aqui. Ó. Esse coeficiente angular aqui, normalmente os livros de matemática chamam de A, que é angular, né? Tem a ver com o ângulo. O ângulo de quem? De inclinação da reta, por isso que o nome dele é coeficiente angular. Para ler esse nosso problema aqui, a gente vai falar que o coeficiente angular, a gente vai chamar ele de K. É a letra que como a gente está aprendendo a lei de Hooke, né, que foi o Hooke que fez, como a gente está usando a mesma letra que o Hooke usou, a gente vai falar que o coeficiente angular é K. Então, essa aqui, ó, força é igual a uma constante. Essa constante, ela é o coeficiente angular da reta, né? Ou seja, quanto maior esse K, mais inclinada é a reta. Certo? Por quê? Porque ele é o coeficiente angular. Então, K vai ser a constante, que é o coeficiente angular aí. Então, se eu isolar ele aqui, ó, vai ficar força dividido por x, né? Força dividido por x é o meu K. Então, eu posso definir qual que é o K. Quem é a inclinação das minhas retas. Então, aqui, ó, na esquerda, eu já coloquei na coluna C, na coluna G e na coluna K, eu já coloquei o K ali, para a gente calcular. Como que eu calculo? Eu faço a força e divido pela deformação X. Como esse primeiro aqui é 0 e 0, como eu não posso dividir nada por 0, né, pessoal, que é indeterminação, eu não vou calcular o K para a primeira aqui, ó. Vou começar a partir da segunda. Então, para fazer fórmula no Excel, né, a gente aperta o igual. E aqui eu vou clicar, ó, B4, que é a força, e vou dividir pelo A4, que é a deformação. Dou Enter, então deu 100. Se eu pegar bem nesse cantinho aqui, ó, que tem um quadradinho, e arrastar, ele copia a mesma fórmula para todo mundo. Como K é uma constante, notem aqui, ó, ele deu 100 para todo mundo. Então, o 100 é o coeficiente angular, né? Ele é o K, e ele tem a ver com a inclinação da reta. Vocês notaram uma coincidência aqui, ó? 100 e aqui, ó, 100. Então, quem que é o coeficiente angular? De acordo aí com a nossa, que a gente chamou lá. Quem que era aquele K que valia 100 para esse aí? É a força, né, professor, aplicada?
Tem a ver com a força. Mas um termo melhor é a rigidez da mola, né? Rigidez da mola. Que a gente chama ela de constante elástica. Então, esse K, ele é o coeficiente angular da reta, que a gente utilizou para simbolizar esse. Ele é a rigidez da mola, ou seja, quanto maior o K, mais rígida é a mola. Ou, quanto maior o K, maior é o coeficiente angular, ou seja, mais inclinada é a reta. Ou seja, se eu calcular o coeficiente angular da reta verde e da reta vermelha, eles têm que ser maiores, né, que o K que a gente calculou ali. Então, vamos ver aqui para a reta verde, ó. Igual. Vou pegar aqui, ó, F4 e vou dividir por E4. 500. Aí, ó, 500, 500, ó. Já era a constante que já estava lá no programa. Mas a gente conseguiu provar que era 500 mesmo, utilizando esses dados que a gente mediu. Então, aqui o software já sabia, né, que a constante ia dar 500, por isso que ele fez. Agora, para o de 1000 aqui também, ó. Igual J4 dividido por I4. Tem que dar 1000. Então, eu posso colocar aqui, ó. Arrasto, dá 1000 para todo mundo. Na vida real, pessoal, se a gente estivesse fazendo isso aqui lá no laboratório, é claro que não ia dar tudo perfeitinho, porque a gente ia medir com régua, a gente ia pendurar pezinhos para esticar as molas. Então, sempre tem um errinho embutido. Então, se fosse de verdade, a gente ia ter algum erro associado a isso daqui. Tem alguém que quer perguntar? Então, a constante elástica, ela é o coeficiente angular da reta, e ele que me fala a rigidez da mola. Como isso aqui a gente fez para a mola, esse mesmo pensamento vale para qualquer corpo. Então, a lei de Hooke, né, essa aqui, esse F igual a Kx, esse aqui é a lei de Hooke, lei de Hooke. Não é o Hooke igual ao dos Vingadores, né, aquele lá escreve com H-U-L-K, esse aqui é Hooke com 2 Os, que é como escreve gancho, né, em inglês, Hooke. Então, essa é a lei de Hooke. Essa lei de Hooke que está escrita aqui, de força é igual a Kx, é a lei de Hooke escrita para forças elásticas, para molas. A gente vai ver a lei de Hooke também para tensões. Em vez de usar força, a gente vai fazer força sobre área, né? Que é a tensão. Então, a lei de Hooke também vale para tensões, que a gente também pode usar. E a gente vai ver que a equação vai ter esse mesmo formato. Vai ter lá um coeficiente angular, vai ter uma deformação e vai ter a carga, né? Que vai fazer isso aí deformar. Entendido isso aqui que a gente fez, pessoal? Sim, professor. Então, a ideia é a gente, por essas equações aqui, a gente fez interpretações de um gráfico. Isso aqui, pessoal, quem na ciência, é assim que os físicos, os cientistas chegam nas equações. Eles fazem uma medida, e aí anotam numa tabela, eles, por estatística, conseguem descobrir uma fórmula, uma equação que representa aquela distribuição de dados, e aí com aquilo a gente consegue fazer previsões, por exemplo. Quer ver, ó? Vamos fazer uma previsão aqui, ó. Vamos fazer para a mola de 1000 aqui, ó. Vamos supor que a gente não saiba a força, certo? Não sei a força aqui. Ó, eu quero fazer... Eu quero saber assim, ó, que força que eu tenho que fazer? Vamos colocar um exercício aqui embaixo, ó. Qual força eu preciso fazer na mola de 1000 Nm para que ela deforme 1 metro? Então, vamos aumentar de tamanho aqui, essa letra é pequenininha. Então, que força que eu tenho que fazer nessa mola, né? Se ela, na mola de 1000 Nm, para que ela deforme 1 metro. Então, a constante elástica, a gente já viu que é 1000, né? Vamos fazer ali no negócio. A constante elástica já é 1000. Escrevi ela ali. A deformação que eu quero agora calcular é 1. Então, eu quero saber que força que eu tenho que fazer.
Então, a força, como que a gente calcula a força? A gente multiplica a constante elástica, nesse caso aqui está na K9, e multiplico o K9, multiplico pela deformação X, que aqui está na I9. Isso aqui deu uma força de 1000, entende amarelinho ali. Então, força de 1000 newtons. Olha o gráfico, pessoal. O gráfico aqui, ó, na parte de força, vai até 100. Então, tinha que precisar de um gráfico 10 vezes mais alto, se a gente quisesse fazer aqui para esse vermelho, se a gente quisesse fazer que fosse até esse 1000 ali. Então, notem, mas ali bagunçou, tem que mudar as escalas dos três. Então, ele teria que subir aqui, ó, até lá em cima. Vamos voltar, então, para o nosso slide. Tranquilo aqui? Vocês entenderam? O que é a lógica, né, da lei de Hooke? Então, tá. Vamos voltar aqui, então. Essa aula aí já tem no YouTube, professor? Já. Mas eu tô gostando das minhas explicações hoje, eu tô achando que eu vou substituir a que eu coloquei lá pela de hoje. Não, acho que eu vou dar uma olhadinha quando você anunciar o intervalo aí, vou dar uma olhadinha no começo lá. Ah, sim, sim. Tá no YouTube já e já coloquei no Ava. Então, vamos aqui para os slides. Então, essa aqui, pessoal, é a lei de Hooke escrita para tensões. Então, no lugar da força, a gente usa a tensão e aqui a tensão normal. Esse epsilon que está aqui é a deformação normal específica, né? Que a gente acabou de aprender ali aqui atrás, né? Deformação específica. Tensão a gente já calcula desde o primeiro dia, né? É a força exercida sobre uma área. O que tem de novo aqui? Esse E. Só para lembrar, esse aqui é epsilon, é uma letra grega. Esse aqui é o E mesmo maiúsculo do nosso alfabeto. Então, o E está aqui, ó, E, ele que vai ser o coeficiente angular dessa reta. Então, se a gente vai ter um gráfico assim, ó. Aqui é o módulo de elasticidade E, e aqui é a tensão normal. E aí a gente tem o gráfico. Então, essa inclinação aqui, ó, ela tem a ver, né, com esse E. Ela tem a ver. Então, só vou escrever o E aqui na frente aqui. Não é que a inclinação seja igual a E. Ela tem a ver com esse E. Esse E, ele é calculado se eu fizer esse sigma, né, dividido por esse epsilon, né? Se eu passo o epsilon dividindo aqui, né? Então, se eu pegasse os dois catetos aí, né, e dividisse, eu teria o coeficiente angular dessa reta. Então, o nome dele é módulo de elasticidade ou módulo de Young. Não sei quem foi Young, provavelmente foi algum contemporâneo aí do Hooke, que deve ter estudado isso daí também, e aí colocaram o nome desse módulo de Young também. Mas o que a gente vai usar mais é de módulo de elasticidade. Então, a gente tem aqui, ó, lei de Hooke para explicar isso daí. Então, o sigma é a tensão, nesse caso é a tensão normal, e o E é a deformação normal específica. Observação só pode ser usado se o material tiver comportamento de deformação linear. Por que tem essa observação? Vamos fazer um graficão aqui, bem grandão. Aqui é a deformação específica, aqui é a tensão. Vocês acham que esse gráfico vai ser uma reta assim, bonitinha, subindo para sempre? O que vocês acham? O que acontece se eu for aumentando cada vez mais a tensão que eu estou aplicando no corpo? O que acontece? O que vocês acham? Se cada vez mais eu for aumentando a força, aumentando a força, aumentando a força, aumentando a força, o que vai acontecer com o corpo? Ele vai arrebentar? Vai arrebentar. Vai romper, vai esticar. Se for de compressão, vai comprimir. Então vai chegar um momento que eu vou fazer tanta carga nesse corpo
que eu vou romper ali a resistência dele. Então vai chegar um momento que esse corpo, ele não vai, esse gráfico não vai subir bonitinho. Vai chegar um momento que esse gráfico vai começar a ficar maluco. Por quê? Porque quando o corpo começar a quebrar, eu não vou ter mais um comportamento padrão bonitinho. Até que vai chegar um momento aqui, ó, que ele vai romper de vez. Aí acabou o gráfico, não tem como começar mais. Então, a lei de Hooke, ela só vale até esse ponto aqui, ó. A lei de Hooke só explica até o ponto em que eu tenho essa relação linear entre essas duas variáveis. Se eu fizer carga demais, ele não vai deformar mais linearmente, ele vai deformar tudo doido. Por quê? Porque eu fiz carga demais. Então, a lei de Hooke só vale para esse comecinho aqui desse gráfico. Depois, dali para frente, ela não vale mais. Então, esse aqui tá um gráfico bonitinho aí, ó, de um material genérico. Então, se eu perguntar para vocês, até onde eu posso usar a lei de Hooke aí nesse gráfico? Até qual o valor de tensão? 290 e alguma coisa, professor? 290 alguma coisa, 300, né? Aqui ele já quase aqui, 300. Nesse pontinho aqui ele já começa a virar, né? Isso. Então, se eu estou fazendo um projeto, e aí eu tenho esse diagrama de tensão-deformação do material que eu vou usar. Então, sei lá, aço. Então, eles me deram um diagrama de tensão-deformação que é feito em laboratório. Da mesma maneira que a gente ficou na mola ali, puxa para lá, puxa para cá, empurra para lá, empurra para cá, a gente pode fazer isso com qualquer material no laboratório. Inclusive, depois do intervalo, eu vou mostrar o vídeo para vocês de como que são feitos esses ensaios, né? A aula passada a gente já viu o de tração, hoje a gente vai ver o de compressão também. Então, esse gráfico é feito no laboratório. Eu aperto o corpo lá até ele romper. Aí eu consigo ter um gráfico desse daí. Então, eu só consigo usar a lei de Hooke até aqui, ó, até esse ponto. Passar disso, a gente tem que utilizar outros métodos para definir a relação entre tensão e deformação. Agora, se a gente estiver fazendo um projeto, a gente já aprendeu tensões admissíveis. Então, qual que é a máxima tensão que eu poderia admitir na minha estrutura, de acordo com esse caso aí? Qual que é o valor que não poderia faltar? Vamos arredondar ali certinho nesse ponto que eu marquei aqui, ó. Vamos supor que termina ali no 300. De forma alguma, pessoal, a gente poderia fazer esse projeto prevendo que ele aguentaria mais que 300. Porque a partir do 300, ele não vai ter mais uma deformação que a gente chama de elástica, que segue a lei de Hooke. A partir de 300, o corpo já começa a estragar, ele começa a quebrar, a se romper. Então, enquanto a carga for menos que 300, o corpo tem tipo um comportamento assim, ó. Eu faço uma carga, ele encolhe de tamanho. Eu tiro a carga, ele volta a ter o tamanho que ele era. É um comportamento elástico mesmo, por isso que a gente chama de constante elástica. Eu aperto, ele deforma. Tiro a carga, ele volta a ser o que era antes. Então, enquanto tiver nesse gráfico linear, beleza, eu posso fazer força, ele deforma, mas se eu tiro a carga, ele volta a ter o tamanho que ele era antes. A partir do 300 aqui, né, a partir do final dessa fase aí que a gente chama de elástica, que a gente explica com a lei de Hooke, a gente vai ter uma fase que a gente chama de plástica. Na fase plástica, as deformações, elas são definitivas. Se eu ponho uma carga no corpo e depois eu tiro, o corpo vai ficar amassado, vai ficar deformado, vai ficar esticado para sempre. Então, tudo tem um limite de carga que eu posso fazer. Então, aqui, ó, esse triangulinho azul ali seria a fase elástica, né, que a gente chama. Na fase elástica, o corpo consegue voltar ao tamanho original. Eu tiro a carga, ele desdeforma, ele perde a deformação e volta a ser o que ele era antes. A partir desse ponto aqui, ó, que eu pintei essa área de vermelho, tudo isso é a fase plástica. Na fase plástica, a deformação é permanente. Então, de maneira nenhuma, a gente precisa, nos nossos projetos, a gente vai deixar o corpo seguir nessa parte. A não ser que seja alguma estrutura que sirva para quebrar.
foi construída para quebrar. Aí, beleza. Mas fora isso, a gente tem que dimensionar, né, tudo para que fique ali na fase plástica. Por isso que é importante a gente saber a resistência do material para que a gente tome esse cuidado aí na hora de calcular para não extrapolar. Cada partinha desse gráfico tem um nome. Cada partezinha dessa tem um nome. Então, esse finalzinho da parte elástica, a gente chama ele de escoamento. Então, na parte de escoamento, o corpo se deforma mesmo sem adicionar carga. Então, nesse começo aqui, ó, a gente está aumentando carga, ele está deformando. Quando chegar no limite elástico, né, no final da parte elástica, meio que o corpo meio que tem uma inércia de deformação, que ele continua dando uma deformadinha, mesmo sem necessariamente eu aumentar mais ainda a carga. Depois que termina esse escoamento, né, bem no escoamento é o limite elástico. Depois, naquela reta ascendente ali, a gente tem o encruamento. Então, depois que termina esse escoamento, eu tenho que, de novo, continuar subindo a carga, aumentando a força, né, que eu estou fazendo, para que o corpo continue deformando, até que ele vai chegar num ponto máximo, que é a máxima carga que a gente vai fazer, que a gente chama de limite de resistência. Nesse ponto, pessoal, o corpo já está tão ferrado que ele começa a afinar ou ficar mais largo. Ele muda bastante o formato dele devido às cargas que a gente está fazendo. Então, depois, mesmo que a gente diminuindo um pouco a carga aqui, ó, nesses pontos, a gente ainda continua tendo deformação. Até que vai chegar um ponto que é o limite de ruptura. Se for uma barra de ferro, ela realmente vai quebrar no meio. Se for um pilar de concreto, ele vai esfarelar tudo. Então, esse limite é menor do que o de resistência, né, devido à diminuição da área do corpo a partir do limite de resistência. Então, como o corpo vai diminuindo de tamanho, devido a ele ficar mais fino, né, se eu estiver tracionando, por exemplo, ele diminui aí essa carga. Então, notem que a gente tem várias partes. E esse gráfico, pessoal, na resistência dos materiais é importantíssimo. Isso aqui é tipo a impressão digital do material. É isso aqui que vai me falar como que o corpo se comporta, como que ele funciona conforme eu coloco carga. Porque a deformação é a que é a responsável em fazer o corpo romper. Então, por isso que, deixa eu colocar aqui, ó. Por isso que eu vou colocar a parcial de vocês. Sim, professor. Então tá. Sim. Vamos assistir aqui e aí qualquer coisa que eu achar interessante eu vou pausando e a gente vai conversando. Oi, eu tô aqui com essa escala e esse elástico para tentar mostrar de uma forma simplificada como é feito um ensaio de tração. Repare que, quando eu aplico uma força de tração no elástico, o seu comprimento aumenta. Se eu paro de aplicar a força, ele volta à sua posição inicial. Agora, repare que enquanto eu aplico uma força, o seu comprimento se alonga e a sua seção se estreita. Dessa vez, eu apliquei uma força maior. E repare que mesmo parando com a força aplicada ao elástico, ele não volta mais à sua posição inicial. Ele fica com uma deformação residual permanente. E é claro, se eu continuar aplicando uma força nele, ele vai acabar se rompendo. É claro que num laboratório de testes, isso é tudo muito mais complexo. Os ensaios são feitos com equipamentos que registram todas as informações necessárias para ser analisada a resistência dos materiais. Deve ser aqui que são registradas essas informações importantes, né, Silva? Agora, me diz uma coisa, por que elas são tão importantes, hein? Ô, Caio, porque com elas você pode fazer projetos e cálculos de estruturas com toda segurança. Algumas delas são registradas exatamente no momento do ensaio, outras já não, só depois da análise das características do corpo de prova. E acho que eu não entendi isso aí muito bem, não, hein? É simples. Um exemplo disso é o diagrama tensão-deformação. Quando um corpo de prova passa por um ensaio de tração, a máquina de ensaio fornece um gráfico que estabelece a relação entre a força aplicada e as deformações ocorridas durante o ensaio. Peraí, agora que acabou o ensaio, qual é o próximo passo, hein, Silva?
Como nós queremos determinar as propriedades do material ensaiado, o que nos interessa é a relação entre a tensão e a deformação. Ou seja, nós vamos usar este gráfico intermediário que foi produzido pela máquina e vamos conseguir o que nós queremos. Bom, eu já sei que tensão corresponde à força dividida pela área da seção sobre a qual ela é aplicada. E a... Para comparar, né, com a equação que a gente usa, a gente está usando a letra sigma para tensão, né? Aqui no vídeo eles estão usando a letra T. E a gente usa a letra A para área. Aqui no vídeo eles usam a letra S. Mas é a mesma equação que a gente já usa para as tensões. Aplicando essa fórmula, nós conseguimos os valores de tensão. E nesse mesmo gráfico nós montamos o diagrama tensão-deformação. Edgar, esse diagrama tensão-deformação para mim está parecendo grego. Tem letra aqui que eu nunca vi na vida. Você tem razão, mas é grego mesmo. Edgar, você está tirando uma da minha cara. Não, é que os valores de deformação são representados no eixo das abscissas e por essa letra grega minúscula chamada epsilon. E no eixo das ordenadas? Bom, neles são indicados os valores de tensão. Ó, tá vendo essa curva? Tô sim. Para que serve? Ela mostra algumas características que são comuns a diversos tipos de materiais usados na área da mecânica. Bom, mas então esse diagrama é um instrumento valioso para que a gente consiga o melhor desempenho do nosso kart. Claro que é. Ele informa muita coisa sobre os materiais usados no kart. Este diagrama nos informa, por exemplo, o limite elástico. Está vendo esse ponto aqui, ó? No final da parte reta do gráfico, ele representa o limite elástico. Tudo bem, você deve estar aí se perguntando, mas o que é esse limite elástico? Lembra da experiência no início da nossa teleaula? Quando a certa altura eu parei de fazer força sobre o elástico e ele voltou à sua posição inicial? Pois é, limite elástico é isso. Se o ensaio for interrompido antes desse ponto e a força de tração retirada, o corpo volta à sua forma original. E o interessante, Caio, é que na fase elástica os materiais obedecem à lei de Hooke. Quer dizer, as deformações são diretamente proporcionais às tensões aplicadas. E o que quer dizer isso, diretamente proporcional? Quer dizer que as deformações aumentam na mesma proporção que a força aplicada. Bom, quer dizer então que se eu aplicar uma força de 10 newtons por milímetro quadrado e o corpo de prova alongar 0,1%, se eu aplicar uma força de 100 newtons, o corpo vai alongar 1%. Aí tá aí. Gostei desse Hooke. Agora, como é que ele chegou nessa lei, hein? Em 1678, o cientista inglês Robert Hooke descobriu que uma mola tem sempre a deformação epsilon proporcional à tensão aplicada T. Daí ele desenvolveu a constante da mola K. Foi assim que ele chegou à sua lei de Hooke. Notem que se a gente comparar, né, com a nossa equação, aqui ele colocou K porque ele está falando de mola, mas ali na letra T é a tensão que ele já está usando, né? Só que a gente está usando uma versão dessa equação, que aí fica o módulo de elasticidade, que é o E maiúsculo, no lugar desse K. Mas, novamente, é a mesma equação, eles só usam outras letras, né? Isso aí depende do autor que escreveu o livro que eles usaram aí de referência. Edgar, você já imaginou como é que seria se o Hooke não tivesse descoberto essa lei? Bom, e com um montão de molas que a gente usa no nosso kart, ia ser um Deus nos acuda para encontrar a mola correta. Bom, isso é sem calcular a constante, né? Mas ainda bem que a gente pode usar o módulo elasticidade, ó. Como é que é isso, hein, Edgar? Ó, na fase elástica, se nós dividirmos a tensão aplicada pela deformação em qualquer ponto, nós vamos encontrar um valor constante que é o módulo elasticidade. E como é que se representa matematicamente essa relação? Por essa expressão, sendo que o E é a constante deste módulo de elasticidade. Na prática, Edgar, o que isso tudo quer dizer? É que o módulo de elasticidade indica a rigidez do material. Ah, acho que eu entendi. Quanto maior o módulo, menor vai ser a deformação elástica resultante da aplicação de uma tensão e mais rígido vai ser o material. Só que essa relação só funciona até certo ponto. Quer dizer, a lei de Hooke vale para um determinado valor de tensão chamado de limite de proporcionalidade. A partir desse momento, a relação entre tensão e alongamento deixa de ser proporcional. E é fácil visualizar quando isso acontece.
Aqui no gráfico, o limite de proporcionalidade aparece representado pelo ponto A'. A partir dele, a deformação deixa de ser proporcional à carga aplicada. A partir desse ponto, o corpo começa a se comportar de uma forma diferente. É o final da fase elástica. Mas se é o final da fase elástica, o que acontece com o corpo? Ele entra na fase plástica e nessa fase a deformação do material é permanente. Ah, entendi. Mesmo que a força de tração seja retirada, ele não volta à sua forma inicial, é isso? Exatamente. Só que no início da fase plástica ocorre um fenômeno chamado de escoamento. E o escoamento é caracterizado por uma deformação permanente do material sem que aconteça um aumento da carga. O que ocorre é um aumento da velocidade da deformação. Repare aqui no gráfico que durante o escoamento a carga oscila entre valores muito próximos uns dos outros. Mas depois que acaba o escoamento, o que acontece? Bom, aí vem o encruamento. Encruamento. E o que é isso? Bom, encruamento é um endurecimento provocado pela quebra dos grãos, que formam o material quando deformados a frio. Ah, acho que eu entendi. Como o material resiste cada vez mais à força de tração aplicada, é necessário que exista uma tensão cada vez maior para que ele se deforme. Exatamente. E é justamente nesse ponto, né, que a tensão recomeça a subir. Tem atingido um determinado nível, que é chamado de limite de resistência. Ó, dá uma olhada aqui. Bom, se esse ponto máximo tem a ver com o limite, então esse ponto aqui é o limite de resistência. Para calcular o valor do limite. Essa parte de cálculo de limite de resistência, pessoal, como a gente não vai usar nessa disciplina, depois eu já postei esse link, caso vocês queiram ver o resto do vídeo, mas é que eles vão falar de outras coisas ali que a gente não está muito interessado. Vamos para esse outro aqui. Esse outro aqui vai falar um pouco mais sobre essa questão do gráfico, né? E vai falar também do ensaio de compressão. Foi um ensaio que a gente ainda não viu como que é feito. Então vamos ver esse outro aqui, que é tipo uma continuação disso que a gente está vendo. Aparentemente está tudo correto com isso, né? Mas a gente nunca sabe como é que é o material, né? Mas a gente submeteu essa peça a um monte de ensaios. Mas a gente não submeteu a um que se chama ensaio de compressão, né? Ensaio de compressão? Poxa, mas será que precisa? Bom, eu não sei, viu, Neuza? Mas ele é muito utilizado em ferro fundido, pedra, madeira, concreto. Em produtos acabados, como as molas, os tubos. E é considerado também o inverso do ensaio de tração. Nos ensaios de compressão, os corpos de prova são submetidos a uma força axial para dentro, distribuída de modo uniforme em toda a seção transversal do corpo de prova. Para entender isso, a gente tem que ficar de olho. O ensaio de compressão consiste em aplicar um esforço axial que tende a provocar o encurtamento do corpo. Se o material for frágil, o ensaio é levado até a ruptura. Se o material for dúctil, não vai haver ruptura e o ensaio é interrompido quando começa a deformação lateral do corpo de prova. Um corpo submetido à compressão sofre uma deformação elástica e depois uma deformação plástica. Vamos ver. Amigo, diz pra gente, você costuma pisar na bola? Bom, quase sempre, né? Mas eu sempre tento consertar, lógico, né? É isso aí, então pisa na bola pra gente ver se você é bom nisso. Olha só. Na fase da deformação elástica, o corpo volta ao tamanho original quando se retira a carga de compressão. Só que na fase de deformação plástica é diferente. Olha só, o corpo retém uma deformação residual mesmo depois de ter sido descarregado. Aqui, a gente vê a representação esquemática de um corpo de prova antes de receber a carga de compressão, durante a ação da carga com deformação elástica e após a retirada da carga, voltando ao estado original. Aqui, a gente vê um corpo de prova antes de receber a carga de compressão, durante a carga com deformação plástica e após a retirada da carga com deformação permanente. Pois então, Caio, nos ensaios de compressão, a lei de Hooke também vale para a fase elástica da deformação. E dá, inclusive, para a gente determinar o módulo de elasticidade para materiais diferentes. Tá bom.
como é que a gente faz para calcular a tensão da deformação e a tensão do módulo de elasticidade? A gente usa algumas fórmulas. Você está lembrado das fórmulas usadas na tensão de tração? Claro, tô. Pois bem, agora a gente vai ver algumas fórmulas parecidas. T, que é a tensão de compressão, é igual a F, que é a força de compressão, dividido por S, que é a área de seção do corpo. Epsilon, que é a deformação, é igual a L0 menos LF, que é a variação do comprimento do corpo, dividido por L0, que é o comprimento inicial do corpo. O módulo de elasticidade, então, é igual a tensão de compressão dividido pela deformação. Se a gente olhar essas equações aí, são todas as que a gente trabalhou hoje, né? O que muda é esse T de tensão deles, que a gente está usando a letra sigma, e esse S da área dele, que a gente está usando a letra A. Fora isso, as equações, né, são as mesmas aí que a gente... Muito bem, Caio. Esse corpo de prova aqui é feito do mesmo material que essa peça. Pois muito bem, ele tem 20 milímetros de diâmetro e 60 milímetros de comprimento. E vai ser submetido ao ensaio de compressão. Pois muito bem, o módulo de elasticidade do aço é de 210 mil megapascais. Pois muito bem, aplicada uma força F de 100 mil newtons sobre o corpo de prova, qual a tensão absorvida por ele e qual a sua deformação? Vai ser bem difícil, hein, Silvão? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Desenvolvendo... Vamos fazer esse exercício. Esse jeito que eles calculam aqui, eles vão meio que muito rápido e também só vão jogando as equações. Então, essa parte aqui, como eu coloquei o link lá para vocês lá no AVA, depois vocês podem dar uma olhada lá nessas resoluções, mas eles passam muito rápido, então eu vou pular aqui esse daqui, só para... Olha, eu já ia perguntar mesmo, por que o ensaio não é muito usado para os metais, se os esforços de compressão são tão comuns nos produtos? Eu sei. É por causa das dificuldades de medição das propriedades avaliadas nesse tipo de ensaio, Caio. Os valores numéricos, por exemplo, são de difícil verificação e isso pode causar alguns erros. Olha, eu vou te explicar. Um outro problema que sempre acontece nesse ensaio é o atrito entre o corpo de prova e as placas da máquina de ensaio. A deformação lateral do corpo de prova é barrada pelo atrito entre o corpo de prova e a base da máquina. Para diminuir um pouco esse problema, a gente tem que revestir as faces superior e inferior do corpo de prova com materiais lubrificantes, como a parafina, teflon ou graxa. Agora, Caio, um outro problema que pode surgir durante o ensaio de compressão... É a flambagem. Esse problema eu li no meu livro de estudos. Muito bem. A flambagem é o encurvamento do corpo de prova. Esse problema acontece por causa da instabilidade na compressão do metal dúctil. Dependendo do tipo de material que vai ser ensaiado, os técnicos usam de alguns artifícios para evitar esse problema. De flambagem, pessoal, principalmente quem for da civil aí e da mecânica e vai fazer a disciplina de resistência dos materiais 2, a gente vai estudar isso lá também. Mas a flambagem, o que acontece? Quando a gente tem um corpo que é comprido e fino, na hora que a gente vai fazer essa carga, às vezes ele tende a ter uma flexão lateral nesse formato que está aqui. E aí a isso a gente chama de flambagem. Então isso é uma preocupação, principalmente quando a gente tem, igual eu falei, peças compridas e que são mais finas. Então, por exemplo, pilares estruturais é uma coisa que é comum, que assim, a gente tem que tomar cuidado para que não ocorra flambagem nesses tipos de materiais. Então é mais um tipo de esforço que pode acontecer aí em estruturas. Os técnicos usam de alguns artifícios para evitar esse problema. Pois é, na prática, Caio, você vai ver que a flambagem acontece principalmente em corpos de prova que têm maior comprimento em relação ao seu diâmetro, como esse daqui. Agora, dependendo do grau de ductilidade do material, é necessário limitar o comprimento dos corpos de prova de 3 a 8 vezes o valor do seu diâmetro. Nesse corpo de prova aqui, a relação é de 1 por 1, por causa da ductilidade do material dele. De ductilidade que eles estão falando é uma propriedade que os materiais têm de você conseguir deformar eles, dobrar,
e sem que o material se rompa. Então, essa é uma propriedade normalmente que os metais têm. Eles têm, devido à estrutura atômica deles, a gente consegue dobrar, a gente consegue fazer curva, a gente consegue fazer de diversas coisas sem que o material quebre. Por isso que a gente utiliza metais para fazer cabos, fazer fios de condução elétrica. A gente utiliza metais justamente por causa disso, por essa capacidade que ele tem de estar ali se dobrando sem que necessariamente ele se rompa. É diferente do que se a gente utilizar materiais cerâmicos ou se a gente utilizar, por exemplo, o concreto, é uma coisa que não é feita para ficar dobrando. Se ele dobrar, ele quebra. Então, a gente tem essa questão aí da ductilidade para a gente analisar. Agora, como eu estou falando bastante de concreto aqui, esse vídeo que a gente vai ver agora é de um ensaio de compressão para rompimento de corpos de prova de concreto. Então, quando a gente vai trabalhar com concreto, é necessário que a gente faça corpos de prova feitos com as mesmas proporções de quantidade de materiais, para que a gente tenha uma noção de como que vai ficar a resistência do nosso material. Porque o tipo de cimento que a gente usa, o tipo de areia que a gente usa, a quantidade de água, tudo isso influencia na rigidez do concreto. Então, por isso que é normatizado que a gente faça os corpos de prova e que ocorra esse rompimento dos corpos de prova para a gente ter noção da resistência do concreto que a gente preparou. Então, por isso que é importante a gente fazer o ensaio de compressão, que é ele que vai falar para a gente a resistência desse concreto. Então, esse vídeo aqui é justamente para ilustrar isso daí. Então, a gente vai ver dois vídeos aqui de rompimento de corpos de prova com duas máquinas diferentes. Aqui, ó, que essa parte preta aqui, a gente só coloca, tipo assim, só para dar altura para o corpo de prova ficar na altura da prensa aqui. Então, a gente pode empilhar vários pezinhos desse aqui para ele ficar na altura. Reparem uma coisa, que eles comentaram no vídeo anterior, que essas duas placas aqui, elas têm que ficar bem alinhadas com o corpo de prova. Porque se elas ficarem tortas, a gente vai ver que vão aparecer forças, não só forças axiais que a gente fala, né, que passa certinho no eixo do corpo. Vão aparecer forças diagonais e aí a resistência não vai ser bem a correta. Então, a gente tem que tomar cuidado para ficar bem alinhado. Da mesma forma que esse tamanho, comprimento, raio dos corpos de prova também é normatizado. Então, a gente não pode fazer de qualquer tamanho que der na telha. Tem que fazer do tamanho certinho e com as faces lisas para a gente conseguir encaixar ele certinho na prensa na hora que for fazer. hora que ele começa a se romper, normalmente a própria máquina ela já para já de fazer a compressão. Às vezes ela continua mais um pouco até ele romper mais.
fica assim, já considera que está rompido, tá, pessoal? Eles não vão apertando até virar um apito. Na hora que der essas rachaduras, já dá para considerar que o ensaio encerrou. Como essa máquina é digital, já tem como conectar ela certinho com o computador, então já faz o gráfico, já informa certinho. Então, aqui, por exemplo, seria um relatório de saída, ó, ele colocou a força e a tensão máxima que foi feita. Então, esse aqui é uma máquina mais moderna, um pouco, ela já faz o gráfico, já dá todas as informações. Mas a gente tem máquinas mais simples um pouco, que nesse caso seria essa daqui. Professor, Oi. No caso, até o concreto tem elasticidade assim para voltar? Tem. Mas assim, é claro que não é uma coisa visível, não é uma coisa grandona. Então, o módulo de elasticidade dele é bem alto. Então, para ele deformar, precisa bastante tensão. Então, muitas vezes ele mesmo já rompe, né? Mas ele deforma sim. Entendi. Professor, naquele gráfico que mostra ali, na hora que ele chega no pico e começa a descer, ali que teve a ruptura dele? Isso, mas aquele gráfico ali que apareceu era da tensão em função do tempo. Então, precisaria ter outro gráfico que fosse da tensão em função da deformação. Aquele que estava aparecendo ali era como que a tensão aumentava conforme o passar do tempo. Por isso que não dá para pegar muito pelaquela equação lá, não. Mas aí, na hora que ele rompe, depois a máquina para de fazer a tensão e ele cai para zero de novo. Essa daqui que a gente vai ver, ela é mais simples. A Unic, pessoal, laboratório de engenharia civil da Unic, ele tem dessas duas máquinas aqui que a gente vai ver. Ele tem tanto dessa digital aí, que é mais nova, e dessa aqui que a gente vai ver agora também. Professor, não sei se é só o meu, mas tá sem som aqui. Tá saindo o som no de vocês, pessoal? Ou nesse aí tá sem? O meu também tá sem, professor. Sem som. Vê se vai sair agora. Saiu? Ainda nada. Não, professor. Tá sem som ainda. Ah, mas o cara que tá falando, tá tocando a musiquinha e o cara só tá falando... Ah, fechei a porta, liguei o botão. Não tá falando nada demais, não. Acho que já que o cara não tá falando, eu narro aqui para vocês. Então ele colocou, vamos voltar aqui um pouquinho. Ele configura, né, a máquina, então aqui ele tem o piso, né, que ele vai colocar em cima, então tem uns pezinhos aqui para dar mais altura. Então ele monta ali, né, certinho. Tem que tomar cuidado, né, para ficar bem paralelo, igual eu comentei com vocês. Aí depois, esse aqui, ele tem essa gradinha para não voar caco de concreto, né, na hora que for fechar. Então ele fecha e vai ligar ali, né? Vamos assistir ele romper. Bem, né? E aí, nesse reloginho que tá ali, ele só dá a tensão
a tensão máxima. Ele não faz gráfico nem nada, mas ele só fala na tensão que ocorreu, né, a ruptura e da deformação que também ocorreu. Então, esse aqui ele só dá essas duas informações aí, ele é mais simples um pouquinho. Mas o negócio é justamente isso, né, assim, é vocês verem, né, como que é o ensaio e tal. Se a gente tivesse no presencial, teria como a gente também ver esses ensaios ao vivo. Então, talvez futuramente aí a Unic proponha de fazer uma reposição, pelo menos dos laboratórios, aí vocês vão ter contato. Quem é da engenharia civil vai ver esses negócios de ensaio aí a vida inteira. Aí os outros cursos vai depender das disciplinas que for fazer e tal. Quem for da mecânica provavelmente faça alguma coisa mais com metais, por exemplo. Mas assim, todos esses maquinários que a gente está vendo nos vídeos, a Unic tem, tá? Então, os laboratórios da Unic, eles são muito bem equipados. Os laboratórios de todas as engenharias. Então, assim, eu acho que o que a Unic às vezes pode pecar na questão de portal, na questão de matrícula, que às vezes enrola, dá uns rolos aí, mas na questão de laboratório, a Unic ela é bem equipada. Os laboratórios de engenharia, de arquitetura eu não conheço, estou começando a trabalhar na Unic Beira-Rio agora, né, que eu trabalhava na Barão. Então, tem alguém aí que é da arquitetura, que faz disciplina agora à noite com a gente? A Laura. Então, eu não conheço os laboratórios da arquitetura. Mas, assim, como eu acho que essa parte estrutural é mais para engenharia civil, talvez, não sei. Então, mas eu tenho que conhecer lá os laboratórios. Mas, assim, os laboratórios que estavam na Unic Barão, todos eles são muito bons. Fiz faculdade na UFMT e não tenho dúvida em dizer que tanto os laboratórios de física quanto de engenharia da Unic são bem melhores do que da UFMT. Melhores que da Unemat também, já dei aula na Unemat. Então, assim, pelo menos essa parte de laboratório, eu acho que não tem, assim, do que reclamar. Vou compartilhar aqui de novo o slide. Aqui no slide tá todos os links também, tá, pessoal? Eu postei no YouTube, mas aqui tem os links também depois se vocês quiserem assistir. Então, vamos agora fazer esse exercício que meio que vai juntar tudo que a gente aprendeu hoje. Então, a gente tem uma coluna feita de concreto, tá aqui as medidas da base dela, 200 mm por 300. É claro que não está desenhado na escala, tá? Então, eu exagerei um pouco a base aqui e a altura está curtinha, mas fiz o que dava para caber aí no slide. Então, a gente tem essa base e essa altura de 2 metros. E está sendo feita uma força ali em cima. Esse concreto que está aqui, que é feito esse pilar, já é conhecido o módulo de elasticidade dele, 40 gigapascal. E essa força que está sendo feita ali em cima vale 640 kN. Esse quilo é 10 a terceira, então isso aqui é 640 mil. Esse giga que está aqui em cima, pessoal, é 10 a 9, 10 elevado a 9, tá? Então é 40 vezes 10 elevado a 9 o módulo de elasticidade aí desse pilar. Então, olha o que o exercício pediu. Ele quer a deformação normal específica, né? Que é o epsilon. Ele quer a variação do comprimento, que é a deformação, né? Que é o delta. E ele quer o comprimento final, que é LF, né? Então, a gente quer essas três informações aqui. Então, tá aí as equações que a gente já aprendeu até agora de tensões e deformações. Essa é a equação da tensão normal, né? Força sobre área. Essa aqui é a lei de Hooke. E essa é a equação da deformação, né? Que a gente aprendeu hoje no comecinho da aula. Então, vou dar uns minutos aí para vocês fazerem. Agora é 9h08, acho que vou deixar 10 minutos para vocês fazerem. Quando for 9h20, aí eu venho e faço com vocês. Beleza? Estou aqui, qualquer dúvida vocês vão perguntando para mim. Pessoal, utilizem esse tempo que vocês têm para fazer os exercícios.
pega a calculadora, pega o caderno, aproveita que tem 10 minutinhos aí, faz o exercício. Fazer o exercício já ajuda a espantar um pouco do sono. E aí aproveitem que os exercícios que vão cair na prova nossa são tudo com essa cara aqui que a gente está fazendo em sábado. Então aproveitem e eu estou aqui para tirar dúvidas se vocês precisarem. Então façam aí, estou aguardando. (9h20), pessoal, vamos fazer? Vamos, professor. Então tá. Então, só relembrando aqui, ó, a gente tem a força, 640 kN, e eu tenho o módulo de elasticidade, 40 GB. E foi medido o quê? O comprimento inicial, né, do corpo, 2 metros, e a área da base aqui, ó, 200 milímetros por 300 milímetros. Como a gente vai ter que fazer em metro, né, esse 200 milímetros vai acabar virando 0,2 metros, e esse 300 milímetros vai virar 0,3 metros. Temos que fazer os exercícios em metros. A não ser que o exercício igual aquele primeiro peça para fazer em metros. Se não pedir, a gente faz em metros. Então, primeira coisa, ó, vamos pensar aqui. Essa aqui, ó, é a equação da lei de Hooke, isolado a deformação específica, porque a primeira coisa que o exercício pediu foi determine a deformação normal específica. Então, se a gente isolar ele, eu vou precisar da tensão e do módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade foi dado. A tensão, sigma, aqui, ó, ainda não foi dado. Então, por isso que aqui na frente foi calculado aqui, ó, a tensão. Quem é a tensão? É a força dividido pela área. Então, a força F, né, que está ali, 640 mil. Aqui está escrito 640 kilonewtons, né? Então, escrevemos por extenso, né? E a área? Essa área é essa área aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho aqui na esquerda, ó. É essa área a qual a tensão, né, vai ser aplicada. Que vai ser, então, o 0,2 pelo 0,3, que é o que eu escrevi aqui. 0,2 vezes 0,3. Então, na hora que a gente dividir isso aí, vai dar 10,67 vezes 10 a sexta. Vou colocar até um aproximadamente aqui, ó, que não é bem exato, né? Esse 10 a sexta, eu posso reescrever ele como mega. Então, as duas respostas aqui estão corretas. Posso escrever como mega, como posso escrever 10 a sexta. Então, essa seria a tensão, né? Beleza. Agora que eu calculei a tensão, eu posso jogar ela aqui, ó. Porque o módulo de elasticidade eu já tenho. Então, eu posso jogar a tensão ali. Então, se a gente fizer isso, vai ser o quê? A tensão, né? 10,67 vezes 10 a sexta, tá aqui. E o 40 GB, né? Lá do enunciado, tá aqui embaixo, ó. 40 GB, né? Lá do enunciado, jogamos ele aqui embaixo. Notem que, o que eu fiz? Eu coloquei tudo dentro de parênteses, só para na hora que vocês forem digitar na calculadora, isso aqui, para ficar mais organizado, porque a calculadora é meia burra quando você coloca essas potências aqui, ó, 10 a sexta, 10 a 9, junto com o símbolo de dividir. Então ela se confunde tudo. Então é bom a gente organizar entre parênteses aí as parcelinhas. Outra coisa também, ó, na hora que eu dividi dá 2,6675 vezes 10 a menos 4, a unidade de deformação específica é metro por metro. E notem que eu coloquei aqui um menos na deformação específica. Quem sabe explicar de onde que esse menos saiu? Por que é menos? Por que essa deformação específica é negativa? Porque ela é uma força de compressão, professor? Isso que eu ia falar, professor. Perfeito. Força de compressão faz o corpo diminuir de tamanho, né, pessoal? Como o corpo vai diminuir de tamanho, então essa deformação ela é negativa. Então nós mesmos colocamos esse menos aqui para informar o quê? Que a deformação específica é negativa.
Então a gente coloca ali para comprovar, né, que foi por causa disso. Tanto é que depois, quando a gente for jogar aqui, ó, se ele tiver negativo, vai dar certinho esse delta aqui, ó, esse negativo também. Então, o que agora, ó, calculamos a deformação normal específica, né? Foi a primeira coisa que o exercício pediu, tá aqui. Na próxima, aqui ele quer a variação de comprimento, que é essa aqui, a equação, né, que a gente viu no começo da aula, né? Tá ali no começo. E só que a gente quer esse delta que tá aqui em cima, aqui, ó. Então, a gente tem que isolar ele, né? Passar esse comprimento inicial multiplicando. Então, ó, se eu isolar, né? Isolei aqui. Só passei o comprimento inicial multiplicando. Então, vou aplicar quem? Vou aplicar deformação normal específica, que é o E, está aqui em cima, né? Carreguei o menos, é ele, está aqui. E multiplico por quem? Comprimento inicial, que é 2 metros. Está aqui no desenho, né? Ali na esquerda, né? 2 metros. Então, se eu multiplicar, a variação de comprimento que esse pilar aí vai ter é menos 5,335 vezes 10 a menos 4. Então, isso aqui vai até de encontro com o que o colega perguntou agorinha. Ele falou, mas está até concreto, deforma? Deforma, mas deforma bem pouquinho. Então, isso aqui, ó, isso aqui é 10º de milímetro, né? Isso aqui é 10 a menos 4 metros. Então, é bem pequenininho, menor que milímetro. Então, uma coisa de 2 metros deforma menos de 1 milímetro. Se tiver esses módulos de elasticidade, igual está falando aí. Como depois aqui na a última pergunta que ele quer é o comprimento final, a gente usa essa equação aqui, né? Então, isolando o comprimento final, eu passo esse comprimento inicial para cá, né? Ele está subtraindo, ele vem somando. Então, está aqui, né? Somando mais 2, o comprimento inicial é 2. E o delta, que é a deformação, está aqui, ó, menos 5. Ele é negativo, né? Coloco ele aqui como menos 5, para eu fazer essa subtração aqui, né? Desse menos com esse mais, porque esse comprimento final tem que ser menor que 2, né? O corpo tem que diminuir de tamanho. Então, ele vai diminuir de 2 metros para 1,994665 metros. Então, esse aí seria o comprimento final desse pilar aí. E aí, pessoal, dúvidas? Professor, Oh, o mega, ele é 10 elevado a sexta, né? certo. Mais alguém? Então, beleza. Encerro por aqui nossa aula. Semana que vem a gente vai fazer exercícios, né? Vai ser nossa revisão. Então, a gente vai fazer mais exercícios. E é isso. Então, até semana que vem. Qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp para a gravação.